Eu ainda não terminei a primeira temporada, mas ainda assim eu resolvi fazer um vídeo falando as minhas primeiras impressões sobre essa série Superman Lois da CW, mais uma série da CW com super-heróis da DC Comics. O mesmo pessoal que fez Arrow, Flash, Supergirl. A ideia dessa série é trazer o personagem interpretado pelo Tyler Hoechlin, viveu ele ali em alguns episódios de Supergirl, de Flash, quando essas séries finalmente se encontrarem ali em episódios especiais, então eles resolveram fazer uma série solo desse personagem. E ela acompanha um momento específico da vida do Superman, que talvez ainda não tenha sido explorado com tanta extensão em outras mídias audiovisuais, que é a maturidade desse personagem. É um momento em que ele está casado com a Lois Lane e que ele tem 2 filhos adolescentes. Ele retorna para Smallville porque a mãe dele, a Martha Kent, falece e ele tem que lidar ali com algumas questões do rancho. Então ele retorna para Smallville com o filho, com a esposa, e alguns poderes herdados desses meninos acabam começando a se manifestar, misturando ali também com uma fase complicada da vida de qualquer ser humano, que é a adolescência. Então o Clark tem que lidar com essas questões pela primeira vez na vida como pai. Superman Lois está chegando para o público brasileiro através do site de streaming HBO Max. E eu sei que muita gente torce um pouco o nariz para as séries da CW de super-heróis, mas eu acredito que seja uma incursão muito decente do personagem para mídias audiovisuais. Superman Lois acerta sobretudo por cumprir mesmo com fidelidade essa premissa original. A gente vê o Superman em ação, o Superman salvando o dia como a gente conhece, mas o enfoque é muito claro em outro departamento da vida do personagem. Tem uma trama ali que surge de um empreiteiro que chega em Smallville e que passa a ser vinculado com alguns experimentos de transformação de humanos em super-humanos, e que tanto o Superman quanto a Lois Lane, como repórter, acabam tendo que investigar em dado ponto da trama, mas isso acaba sendo um aspecto coadjuvante ali da história, é algo coerente, porque a gente está acostumado a ver esse personagem lidar de maneira muito fácil com esse departamento da vida dele. Então, quando o Superman Lois traz esses momentos do Superman, meio que como se ele fosse saísse de casa e fosse bater o cartão na firma, sabe? Claro que conforme a trama vai avançando, os episódios vão chegando ao fim da temporada, essa questão do drama familiar acaba cedendo mesmo para a trama de ação. Mas o que eu acho interessante é que mesmo quando a gente chega num ponto em que a grande preocupação da temporada é o Superman salvando o mundo, essa questão da família e de como isso interfere no próprio ofício dele como super-herói segue como algo dominante na série e na temporada especificamente. O grande desafio mesmo são essas questões do âmbito pessoal, do âmbito privado da vida do personagem. Lois e Clark, eles lidam com filhos muito diferentes. A gente tem um que é o protetor, que é o esportista, que é a figura popular do colégio, e esse menino acaba entrando um pouco em crise, se sentindo um pouco preterido quando, em dado momento da história, o irmão dele, que lida com crise de ansiedade, que sempre foi o patinho feio da família, o esquisito, ele começa a manifestar alguns poderes herdados do pai. Então esse garoto começa a ser preterido. E por outro lado, esse menino que vivia numa espécie de concha começa a se abrir para o mundo e começa a lidar com esses poderes limitados. E como é que esse garoto vai lidar com esse volume de informações? Então o Clark e a Lois, eles acabam tendo que administrar esse novo momento da vida deles e essas novas informações no desenvolvimento desses 2 meninos. E é muito interessante a maneira como a série mostra como o Clark Kent ele lida com esse aspecto da vida dele. Lida de maneira muito bem intencionada, se esforçando ao máximo, mas a gente percebe que é um grande desafio que se apresenta, maneja aquilo de forma muito desajeitada às vezes também.
Outro destaque da série é a relação que ela estabelece entre Lois e Clark, que a gente conhece eles há muito tempo juntos, conhecendo um ou outro ali do avesso, uma rotina de casal mesmo, compartilhando uma intimidade. E apesar de existir algumas divergências entre eles, já não tem aquele estresse das Lois por não saber a identidade do Superman, ser o Clark Kent, ela não compreender muito essa rotina louca do Clark. E o Tyler Hoechlin e a Elizabeth Tulloch, eles têm uma química muito boa. Tem um episódio específico dessa temporada que eu acho que vai ativar a nostalgia, o afeto de muita gente que gosta do personagem, que é o episódio, acho que é o episódio 11, que especificamente eles fazem um retrospecto da relação dos dois, como a relação começou, como ela evoluiu. Eles entendem a dinâmica entre Lois e Clark, como acho que desde Jian Ken e a Terry Ratcher da série Lois e Clark entendiam, assim. O elenco da série também tem momentos muito bons, assim, eu não... costuma ser dito, né, que as séries da CW têm atuações constrangedoras. Eu também acho. Em Arrow eu tinha algum incômodo a respeito disso. Em Flash, alguns episódios que eu assisti também. Mas eu não senti muito isso em Superman e Lois. A gente tem, por exemplo, um Tyler Hoechlin que assume muito bem esse manto do Superman. Diferente daquela versão carrancuda e trágica que o Zack Snyder imprimiu ali na encarnação do Henry Cavill na franquia de filmes recente do personagem. O que a gente vê aqui em Superman Lois com o Tyler Hoechlin é um Superman que gosta de estar na ação, que se sente bem fazendo aquilo ali. E que quando ele é Clark Kent é uma figura muito bem-humorada, aquele sujeito que a gente costuma dizer que é gente boa, sabe? Que a gente quer ser amigo, que tem um pouquinho ali de goofy, meio cringe, sobretudo porque ele lida na maior parte do tempo com personagens que são adolescentes, então ele é um pouco desajeitado, solta algumas piadas que são um pouco deslocadas ali para aquela geração. E o Tyler Hoechlin faz isso de maneira muito tranquila, muito orgânica ali na série. Aquela figura que sempre procura fazer a coisa certa, trazendo um pouco do espírito do personagem nos quadrinhos, mas que também se frustra quando ele, com todos esses poderes que ele tem, de ser essa figura que é praticamente um deus, ele não consegue resolver algumas questões que talvez para humanos seja algo mais simples, ou que ele pense ser algo simples, que é criar filhos, né? Então ele se frustra bastante por perceber que ele não consegue fazer sempre o certo, que muitas das ações bem intencionadas deles não são interpretadas da maneira como ele gostaria, que ele não consegue agradar a todo mundo. Então é uma caracterização bem interessante do personagem. Ao mesmo tempo, a Elizabeth Tulloch, que interpreta a Lois Lane, tem momentos também muito bons. Ela faz uma Lois Lane que é mais ativa, que não se reduz àquela função de esposa ou de mãe, que tem uma vida para além da vida doméstica, que é uma repórter investigativa muito competente, muito perspicaz, inteligente, está sempre à frente dos demais personagens, e que em momento algum essas características fazem com que ela seja uma figura soberba. Ela confere camadas e conflitos para Lois Lane que talvez a gente nunca tenha visto antes, graças, claro, também ao suporte do roteiro que leva a personagem para esse lugar, mas ela traz algumas questões, alguns conflitos que destacam a interpretação da atriz. Ela tá ótima na série. Queria também destacar os filhos dos Kent. O Jordan Elzas e o Alex Garfin interpretam dois adolescentes muito diferentes, mas eles têm uma cumplicidade muito boa em cena. Tem também uma atriz bem interessante chamada Emmanuelle Schrick, que interpreta a Lana Lang na série. A construção dessa personagem em Superman Lois também é muito boa. A Lana Lang, para quem não sabe, para quem não acompanha as histórias do Superman com assiduidade, foi o primeiro amor da vida do Clark quando ele era adolescente ali em Smallville. Ela já apareceu outras vezes em algumas adaptações para mídias audiovisuais do personagem, como em Superman 3. Foi uma das protagonistas de Smallville.
E aqui é sobretudo interessante a dinâmica que ela estabelece com a Lois. Elas criam, com o passar dos episódios, uma cumplicidade. Bom, quem gosta das histórias do Superman nos quadrinhos ou em qualquer outra mídia vai gostar bastante de Superman e Lois. Vocês assistiram a série? Vocês assistiram? O que acham das coisas que eu comentei sobre ela? Se não assistiram, quais são as expectativas? Gosta das séries da CW? Não gosta? Diz aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de ativar esse sininho que tem aqui embaixo para notificar vocês toda vez que um novo vídeo é postado aqui, de dar like na gente. Essas ações são muito importantes para fazer com que a gente alcance pessoas que eventualmente não conhecem o nosso trabalho. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com quem vocês acham que pode se interessar pelo que a gente comenta aqui. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, é sempre @chovendosapos, tanto no Instagram quanto no Facebook. Assiste nossos anúncios até o fim. A gente que trabalha de maneira independente aqui no YouTube, a gente precisa desse retorno financeiro que vem desses anúncios para conseguir sustentar nossa produção, conseguir fazer que a gente continue produzindo com a frequência, com a assiduidade, né, que a gente costuma produzir. E eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente. Tchau!